Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje é um pedido de muitas pessoas para falar como nasceu esse ato de ensinar fazer o carro de boi. Foi através do amigo Hamilton Amaral. Eu e ele estavam em 16 grupos de carreiro, né? Hamilton Amaral, para quem nunca ouviu falar, era carreiro lá em Araúnas, Minas Gerais. Ele é falecido. Então, assim, era um pedido dele. Ele sempre, eu postava foto nos grupos, né? De alguma peça do carro de boi, fazendo o carro de boi, mas sempre era foto. E ele falava que eu precisava fazer vídeo para ensinar. Eu sempre falei que eu não gosto de vídeo. Falava para ele que eu, desde criança, gosto muito de foto, mas vídeo não gosto muito. Ele me cobrava: seu Luiz, ensina nós, porque o carro de boi está ficando caro, e se não tiver renovação em quem faz o carro de boi, vai acabar. E outro vai ficar só para os ricos, porque os mais fracos de situação não vai conseguir comprar o carro de boi. E o que tem encarecido o carro de boi? Muitas das vezes as pessoas têm um pé no passado, né? Às vezes, quando criança, ele ajudava o pai, o tio, o avô a trabalhar com o carro de boi. Tem memórias boas e tem as memórias ruins. Tem pessoa que não quer nem saber, nem ouvir falar do carro de boi, que teve uma experiência muito sofrida quando era criança. Às vezes não é o carro de boi, às vezes era o pai, ou o tio, o avô, que era o carreiro, né? Colocava ele de candeeiro e às vezes não era uma pessoa muito amigável. Então teve uma memória ruim do carro de boi, né? Então tem pessoa que não quer nem ouvir falar em carro de boi. Diz que se ganhar um carro de boi vai fazer lenha dele. E já tem pessoa, a grande maioria tem boas lembranças, boa recordação da época de criança com o carro de boi, né? Então essas pessoas, quando agora, às vezes na idade, conseguiu ter uma posse, um dinheiro, e quer comprar um carro de boi para colocar na área da fazenda, né? Ou mesmo da cidade, e ter o carro de boi ali para mostrar. Outros colocam no jardim para apodrecer. Então, cada carro de boi tirado da estrada é um valor a mais que vai aumentar no carro. É uma dificuldade a mais para uma pessoa fraca de situação adquirir um carro de boi. Então, vem esse processo aí. A procura pelo carro de boi para guardar na área ou mesmo no jardim é muito maior do que a procura pelo carro de boi para carrear, para andar nas estradas, para cumprir seu voto, né, sua devoção, ou mesmo para ir nos encontros de carro de boi. Então isso era um pedido do amigo, que ensina nós, porque senão daí a pouco os mais fracos de situação não vai conseguir ter um carro de boi. E pensando nisso, a gente começou a fazer alguns vídeos, né? Fazer os vídeos assim, mostrando alguma etapa do carro de boi. E ele: não, seu Luiz, ensina o processo todo. E nessa parte aí, né? Tanto o Hamilton pedia, a gente começou a fazer todo o processo. E as pessoas foram gostando, né? Então a gente não tinha muito informação sobre a maneira de fazer o carro de boi aí na internet. E com isso eu comecei a fazer vídeo, mostrar aí em outras redes sociais. Meu canal é um canal mais novo, recente, né? Eu tenho mais vídeo hoje no canal do amigo Rogério Correia, né, lá de Brasília, do que no meu. Porque no princípio ele começou a me perguntar se eu não importava, né, de subir os vídeos lá no canal dele, se eu não ia, às vezes, fazer um canal, né, para mim. Eu falei: não, eu não tenho intenção de mexer com um canal no YouTube. Não, então eu posso subir os vídeos? Eu falei: fica à vontade. Então eu passava os vídeos para ele, às vezes, e ele colocava no canal. Outra hora ele pegava nos grupos, né,
e subia lá no canal dele. Então, assim, não era meu pensamento ter um canal, mas com o tempo eu tive a necessidade de ter um canal aqui no YouTube. Então, e mostrando, né, nos grupos, aí, nas redes sociais, ensinando a fazer o carro de boi, despertou o interesse de alguns jovens, né? O primeiro aluno foi o Hudson, lá de Unai, né? Hoje ele está com 20 anos de idade, hoje é dia 2 de janeiro de 2024. Ele tinha uma vontade de fazer o carro de boi, despertou o interesse e ele começou a fazer, né? Eu vou até subir um vídeo aí, amanhã ou depois, um vídeo dele falando sobre como foi o aprendizado, né? Então é uma necessidade que muitos tinham, igual ele teve, né? E alguns ainda têm, de querer fazer o carro de boi, mas não conseguir quem ensina. Então a gente está disponibilizando aí nas redes sociais vídeo, tem vídeo meu aí para todo lado, né? E com o passar do tempo, né, quando o Hudson foi começar a fazer o carro de boi, aprender, ele ficou sabendo dos meus vídeos, né, teve acesso, ele me pediu se eu não tinha desenho. Eu falei, Hudson, eu não tenho. E aí eu fui nesse procura aí, né, procura um, procura outro, ninguém encontrava. A gente tinha já acesso ao pessoal do IFAM, através do grupo, né, de redes sociais, aí, de mensagem, para fazer a salvaguarda da Romaria de Trindade. E aí a gente tinha reunião, de período em período, tinha uma reunião online por causa da pandemia. Eu chamei a Renata Galvão no privado, que é uma das que estava responsável pela salvaguarda da Romaria de Trindade, ela que acho que foi criadora do grupo lá, né? É um grupo do IFAM que faz a salvaguarda da Romaria, é dos carreiros, com os carreiros Romeiro do Divino Pai Eterno, né, de Trindade. E aí falei com ela essa necessidade do desenho, né, se o pessoal não tinha arquivado no IFAM. Ela fez um pedido de pesquisa, parece que não encontraram. Então eu dei a ideia para ela se não tinha como o IFAM fazer um livro para ensinar a fazer o carro de boi. E ela colocou em votação lá numa reunião, né, do grupo, foi aprovado pelos carreiros, pelos amigos, e também, né, foi feita a licitação. Antes da licitação, a Renata lá no privado me chamou e perguntou se eu tinha noção de quantas páginas que ia gastar para fazer o livro. Eu falei para ela que não tinha noção, que a gente não sabia o que tinha guardado na cabeça, né, na memória. É uma tradição que foi ensinada de pai para filho, no meu caso, né, oralmente. A gente nunca teve nada escrito. E então a gente não sabia o que ia ser, quantas páginas. Foram licitadas 40 páginas, a princípio. É igual eu falei para ela, que 40 páginas não tinha como colocar tudo. E ela falou, mas como a gente não tem uma ideia, vamos fazer essas 40 páginas, depois, se for necessário, a gente abre licitação e completa, né? Então aí às vezes a gente tem noção do que vai gastar. E foi essa parte aí, foi uma parte demorada, né? A gente, até o processo de licitar, empresa ser habilitada, fazer projeto, mandar para Brasília para ser aprovado, é bem demorado. Então nesse meio tempo eu comecei a fazer uns desenhos. De que maneira? Primeiro eu perguntei um amigo, Renildo, né, lá de Unai, Minas Gerais, ele é engenheiro, perguntei se ele não tinha desenho ou projeto, e se ele não, ele disse que não tinha. Eu perguntei se ele não podia fazer. Ele falou, Luiz, não é a minha área, eu sou engenheiro, mas a minha área é pavimentação asfáltica, mas eu vou te dar um conselho. Se você conseguir fazer, se você se esforçar e conseguir fazer os desenhos você mesmo,
eu tenho certeza que para o homem do campo vai ser mais fácil de compreender. Então, experimenta, ver se você dá conta, se esforça aí, vê se consegue fazer. Nesse pensamento aí, nesse raciocínio do Renildo, que eu fiz? Pensei, vou comprar uns papel e vou fazer, né? Aí no primeiro dia fui na cidade para poder adquirir o papel, cheguei na papelaria, pedi à moça lá que trabalhava um papel A3 quadriculado, né? Que é o papel usado aí para desenho de engenheiro, arquiteto, e a moça não quis me vender, porque disse que eu não era engenheiro, que eu não era arquiteto. Então, assim, fiquei muito chateado, muito aborrecido com isso, né? Porque a gente, às vezes, por ser simples, não está conseguindo comprar nenhum papel. Então, assim, já vi logo no início que não ia ser fácil, né? Esse processo. Mas comprei uma cartolina, trouxe para casa para começar. No segundo dia, que foi o primeiro dia que eu fui começar a desenhar, apareceu uma pessoa aqui em casa, me falou umas coisas, me chateou bastante também, né? Então, assim, daí em diante eu tomei aquilo como um desafio, né? As pessoas não estavam acreditando. Então, faço caminhada, sempre pedi Divino Pai Eterno que me desse inspiração, me iluminasse, né? Que eu conseguisse fazer alguma coisa para ensinar a fazer o carro de boi. Então, sou devoto do Divino Pai Eterno, tenho muita fé no Divino Pai Eterno, né? E a gente pediu que orientasse e comecei a fazer. Então, no que eu comecei a fazer, comecei a tirar algumas fotos, mandava para Renata no privado. Umas 3 ou 4 fotos, ela falou, seu Luiz, guarda aí com o senhor, não manda mais não, deixa quieto, lá na frente nós vamos ver o que nós vamos fazer. Pus uma foto também na rede social aí, um colega jornalista falou, ó, não abre isso aí não, que você vai ficar sem, se você não tiver registro. Não, não tem. Então, assim, a princípio eu comecei a fazer, qual era o pensamento? Fazer os desenhos, escanear, né, colocar em PDF e passar para quem quisesse aprender, né? Mas como as pessoas me falaram que esse mundo é difícil, que às vezes as pessoas poderiam pegar e registrar e eu não ter acesso, então eu deixei guardado, né? E aí com esse meio tempo aí, a empresa eu fui desenhando, a empresa foi habilitada, que ganhou para fazer o e-book, o modo de como fazer o carro de boi, da Romaria, né? E aí eles vieram aqui em casa para poder eu passar a orientação, né? Trouxeram um arquiteto, veio a Eloá, se eu não estiver enganado, é uma historiadora. Então, assim, tem um pouco de história do carro de boi no e-book, e tem muita coisa bacana lá no e-book, né? E eu vou deixar o link do e-book aí na descrição do vídeo, para quem quiser ter acesso, é gratuito, né? Então, nós começou a fazer, né, o projeto, o pessoal da empresa esteve aqui, e o arquiteto fez em 3D, e ele fazendo, nós na rede social aí direto, trocando foto, mensagem, né, ele fazendo, mandando, eu corrigindo, e fazendo vídeo aqui, mandando para ele também. Então, assim, foi acho que quase um ano, né, esse período aí. E eles vendo, a dona da empresa, né, a Templos Arqueologia, Fernando e o Edinho também, tiveram aqui e viram, né, meus desenhos, acharam bacana, legal, e falou, não, vamos ver se nós conseguimos colocar seus desenhos dentro do e-book, né, para poder ficar mais completo. Então, assim, o e-book foi licitado 40 páginas, a empresa entregou 60 e eu, com os meus desenhos aqui, foram mais 100, então ficou 160 páginas. A princípio não tinha e-book, né? Não tinha um livro para ensinar. Agora, recentemente, depois que foi lançado, agora há pouco, acho que um mês atrás, um colega entrou em contato, e fora do país, lá nos Estados Unidos, né, que ele mora, e ele é de Portugal, ele me falou que tinha um e-book, né, um livro, aliás, não é um e-book, é um livro, um manual de fazer o carro de boi, lá de Portugal. Foi feito em 1973.
Então ele até tirou umas fotos, enviou para mim, e a gente assim descobriu que tem mais aí no mundo, né? Às vezes pode não ter no país. Eu, com esse meus desenhos, muita gente tem curiosidade, né, para saber. Foi feito, né, desenhado e escrito também. Tem muito erro de ortografia. Foi feito por uma pessoa que tem a 6ª série, que sou eu, né? Então, assim, não tem como uma pessoa que tem a 6ª série, saiu da escola há mais de 40 anos, né? Fazer a coisa totalmente correta sozinho. Então, assim, é o começo. Isso aqui, se cair na mão de alguém que tem estudo e queira fazer um trabalho 100%, isso aqui é um bom alicerce, né? É um começo, uma pessoa que fez, igual é feito por uma pessoa de pouco estudo, mas com muita informação. Agora, se você falar sobre informação, como fazer o carro de boi, talvez você não encontre nada escrito aqui no país da maneira que está aqui. Então, isso aí tem informação, tem muito nome, que muita gente não conhece do carro de boi, né? Então, é uma coisa a ser muito bacana para ser pesquisado pelos doutores aí da história. Uma outra coisa, né? A gente, para chegar nisso aqui, para chegar nisso aqui, tive muita dificuldade. Não só dificuldade de encontrar o papel adequado, o material adequado para fazer, como dificuldade financeira. A gente é fraco de situação, trabalha. O dizer popular é que vende o almoço para comprar a janta, né? Então, assim, a gente não tem reserva para ficar parado 9 meses ou até mais, igual eu fiquei, para poder fazer isso aqui, né? A gente simples, né? A gente nesses 9 meses passou muita dificuldade. A minha esposa fazia a lista aí para a gente ir na cidade fazer as compras, né? E muitas das vezes a gente trazia metade do que estava na lista e deixava outra metade, porque o dinheiro não dava. Então eu sempre falava para ela, você pode fazer a lista do tamanho que for, mas só vai vir o tamanho que o dinheiro der. Então assim, a gente brinca e tudo, mas foi muito difícil, né? E ela trabalha, ganha um salário, e nesse período aí a gente teve que se manter com o salário dela, né? Para comprar remédio para mim, para ela, pagar a internet cara, né? A internet nossa é cara, mais de R$200. É uma coisa, um gasto que a gente tem para poder, para quê? Para ensinar as pessoas. Não é luxo, não é vaidade, não é nada. Já falei que ia tirar a internet várias vezes, ela não, você começou a ensinar, então você vai ter que continuar a ensinar, né? Então, assim, um pouco do que eu sou hoje, né? A parte é por causa dela, né? Também, que aceitou passar as dificuldades, né? Passar as faltas de dinheiro, as falta das coisas, para poder apoiar, né? Nesse trabalho social, né? Que é ensinar a fazer o carro de boi. Então, a gente tem enfrentado aí muitas dificuldades. Quantas vezes, né, que a gente deixou de comprar as coisas para casa para poder estar fazendo, ajudando a fazer esses desenhos para colocar no e-book, né? Então, esses aqui é os original, né? São 100 páginas, né, que eu fiz com muito trabalho, muito mesmo. Porque a gente não tem noção, né, do que tem na cabeça, na memória. Então, assim, foi, eu acho que a maior vitória, não só minha, mas da Marilda também, minha esposa, aqui tem também o esforço dela, né? Porque no que eu parei de trabalhar, ela que assumiu todas as despesas, né? Nós tínhamos que tratar dos porcos, das galinhas, pagar a internet, pagar pasto para boi, né? Então, às vezes, sobrava aí 200, 300 e poucos reais para a gente se manter, né, fazer despesa de casa durante o mês. Então, assim, é muito difícil. Nesse mundo que nós vivemos hoje, não é fácil não, né? Então, assim, é um pedido
das pessoas que conhecem o processo, né? Que fizesse um vídeo falando também sobre essa parte. Porque às vezes a gente dá entrevista, passa na televisão, as pessoas pensam que é tudo fácil, tudo cai do céu, que é uma maravilha. Tem colega aí falando que eu estou ganhando dinheiro demais no YouTube. Às vezes não conhece a realidade das redes sociais, né? Eu estou com 1.249 seguidores aí hoje de manhã. Muito obrigado a todos aí que se inscreveram no nosso canal, que nos acompanha aí, né? Fico muito agradecido. A minha meta era 100 inscritos, quer dizer, já estou aí com 1.200 e tantos. Então, já passei bem da minha meta. E só porque o que acontece? Para você ganhar dinheiro no YouTube, você tem que ter no mínimo 1.000 inscritos e mais de 4.000 horas de visualização de vídeo, né? Já consegui ultrapassar os 1.000 inscritos, mas ainda não tem as 4.000 horas de visualização. Então a gente não conseguiu ainda ganhar dinheiro no canal. O trabalho da gente fica bastante difícil, né? Porque a gente... eu não tenho qualificação para poder editar vídeo, essas coisas. Então aqui eu não tenho dinheiro também para pagar ninguém, né? E nem é meu pensamento também pagar alguém de fora para fazer esse trabalho. Tudo é feito por mim, né? A gente grava, edita e tudo sou eu. Eu sou o Severino, né? A gente faz o trabalho fazendo o carro de boi, né? Para mostrar, a gente grava, arruma iluminação, edita e um vídeo de 10, 15 minutos, às vezes para ficar pronto você gasta 1h30, 2, né? Em todo o processo, às vezes até mais, para poder um vídeo de 10, 15 minutos ficar pronto. Então é um trabalho muito difícil, a gente perde muito tempo com isso. Então assim, não tem nenhum retorno financeiro, só despesa, né? A gente tem que pagar a internet cara, é muito caro, mais de R$200. A gente tem que comprar cartão de memória, esbarra no telefone, tá gravando, cai, quebra. Já quebrei umas 2 ou 3 vezes, já fui hackeado por causa disso, as pessoas não querem que eu ensino, né? Já hackearam, arrebentaram com o meu telefone. Então assim, a gente tem muita dificuldade, muita mesmo. Não pense que é fácil fazer o que eu estou fazendo. Eu faço isso, não é para engrandecer, não é para aparecer, não é por nada. Tá aí no perfil, né, do meu telefone que toda honra e toda glória somente a Deus, né? Eu não estou fazendo isso para aparecer. Tive a oportunidade e a graça, né, de ter uma reportagem, acho que no principal programa do nosso país, né, em rede nacional, do homem do campo. Então nunca esperava por isso e também não tem muita ilusão com isso não. Meu objetivo o que é? Baratear o carro de boi. Então assim, às vezes eu deixo de ganhar dinheiro para facilitar a vida de alguém, para poder ele conseguir fazer seu carro de boi. Esse é o meu trabalho, né? Então assim, eu peço que você aí nos apoie, nos ajude aí, né? Divulgando o nosso trabalho, compartilhando, né? Deixando o seu gostei aí pra gente, para poder apoiar aí, para ver se o canal aí, o YouTube possa também divulgar, né, nosso trabalho aí e poder conseguir atingir o objetivo, que é levar informação ao homem do campo que quer fazer o carro de boi. Então eu sozinho não consigo fazer isso aí, né? Às vezes o seu amigo quer aprender a fazer o carro de boi, mas não sabe que eu estou ensinando nas redes sociais, né? Então às vezes ele não tem um conhecimento disso aí. Então às vezes você vê o trabalho, não quer assistir o vídeo, passa para frente. Passa para frente, passa nos grupos da família, nos grupos de carreiro aí, passa para frente. Às vezes lá nós encontrar alguém que esteja interessado em aprender a fazer o carro de boi, né? Então nesse período que a gente teve fazendo a parte escrita aqui, eu encontrei algumas pessoas que doam cesta básica para nós, material para poder desenhar, né? Porque nós passamos muita dificuldade, né? Então, assim, participei do prêmio Rodrigo Franco de Melo, acho que é Rodrigo Franco de Melo, se eu não estiver enganado, do IFAM,
e ganhei R$1.000, né, do IPHAN. E depois, a empresa que foi contratada, o pessoal achou por bem, né, de pedir um acréscimo lá, um aditivo de contrato, para me repassar, né, para pôr os meus desenhos lá no e-book, lá no portal lá do IPHAN, né? Então, assim, eles me passaram também uma certa quantia, foi R$6.000, né? Então, a gente ganhou alguma coisa. Eu não queria, desde o começo eu falei que não, isso aqui não é para ganhar dinheiro. Mas, diante das dificuldades, né, a gente pegou o dinheiro, porque foi um período muito difícil que a gente passou, né? E, às vezes, ainda está passando, né? Tive que vender meus boi para mim comprar um telefone melhor, para poder ajeitar umas coisas, comprar umas ferramentas, arrumar outras que estragou, né? Então, nesse período que a gente estava aí parado, e de vez em quando trabalhava, fazia alguma coisa, e a gente teve aí umas despesas. Então, vendi meus boi para ajeitar as coisas. E estamos aí nas redes sociais, né? Mais aqui no YouTube. 2024 eu vou tirar para mim terminar meu projeto, que agora é fazer vídeo para poder ensinar o passo a passo como é que faz um carro de boi nas medidas que está no e-book, que é um carro de 20 balai. Também estou aqui, ó, continuo fazendo, né, meus moldes, né, para mim, meus gabaritos, para poder fazer outros tamanhos de carro de boi, né? A gente despertou interesse às vezes até em colega que não que aprendeu quase que sozinho, né? E não tem assim as medidas de outros tamanhos de carro de boi, né? Então tá aqui, esse aqui é para um carro de 40 balai, esse aqui é um carro de 30, né? Que é para ser. Então a gente vai desenhar outros tamanhos, né? Não vou fazer o processo todo, passo a passo, mas vou fazer os tamanhos da mesa, as medidas, tudo, grossura, comprimento, largura e também da roda, né? Fazer todo o processo da roda, a distância das arreias, tamanho da oca, tamanho da mecha, grossura do meião, né? Largura, e vou fazer todo esse processo aí também para ficar mais fácil para quem queira fazer outros tamanhos de carro de boi. Esse aí é o nosso trabalho, um trabalho social, né? Trabalhando aí pelo carro de boi. Eu sempre falo, sempre brinco que eu sou um funcionário do carro de boi. Sou apenas um pontinho passando na história do carro de boi. Às vezes diferente de muitos, né, da maioria. Mas o meu trabalho é ensinar. Ensinar a fazer o carro de boi para ver se barateia e fica mais fácil das pessoas cumprir o seu voto, né? Ou às vezes até ir no encontro de carro de boi.